Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast Pense Fora da Sala, o podcast do professor inovador. E hoje nós temos mais uma convidada incrível aqui para esse bate-papo, que é a Edenice. Mas antes de a gente começar esse bate-papo incrível, eu quero dar dois recadinhos para você. Professor, se você ainda não assinou a nossa plataforma de formação continuada para professores, ainda dá tempo de você entrar nessa plataforma com mais de 100 aulas gravadas, 7 trilhas. Você, inclusive, vai poder assistir toda a gravação da nossa imersão e ainda está com um valor promocional de lançamento. E se você, professor, quer fazer parte da nossa próxima turma de mentoria, a turma que vai iniciar em janeiro de 2025, nós também já estamos, então, com a lista de espera. Então, entre para a lista de espera que a gente vai te amar, vai entrar em contato. Os QR Codes estão aqui na tela para você e também o link está disponível aqui na descrição deste vídeo. E eu também quero convidar você para enviar esse podcast para o máximo de pessoas que você puder, para curtir, para compartilhar e também fazer comentários. Vamos lá então, Edenice, seja muito bem-vinda. Obrigada pelo seu tempo, em especial, em estar aqui. É realmente uma grande honra para mim ter você aqui no podcast, que eu acho que você é uma das referências aqui na nossa região em inovação da educação pública, né? E eu acho que você realmente é a cara, assim, do nosso podcast, que é o Pense Fora da Sala, né? De pensar fora da sala. Então, a Edenice, ela é atualmente secretária de Educação do município de Arabutã, Santa Catarina, mas ela é prof. Há 27 anos, já tem uma longa e sólida carreira na educação. E ela é destaque na educação pelo município dela hoje ser uma das grandes referências no estado de Santa Catarina e até nacional, dá para se dizer, com os projetos de inovação, que não é um, não é dois, são vários que a Edenice implementou lá junto com todo o time da Secretaria de Educação do município. Edenice, muito obrigada por estar aqui. Imagina, Beatriz, eu que agradeço a oportunidade de estar apresentando um pouquinho do meu trabalho na nossa pequena cidade de Arabutã, a capital da Cuca. Isso aí! Edenice, vamos lá então. Compartilha com nós um pouquinho da tua história, dessa tua longa caminhada na educação, desde como prof, como secretaria. Isso, eu ingressei na educação muito cedo, né? Não havia nem me formado no magistério ainda, então eu fiz magistério e acabei pegando uma substituição de uma professora por 3 meses. Uhum. E de cara entrei no primeiro ano. Então, assim, uma experiência muito boa, assim, aprendi muito. E depois de formada, então, já passei a trabalhar, né? Uhum. Fiz a faculdade em pedagogia, até conseguir fazer minha faculdade em menos tempo, ingressei no privado, depois consegui terminar no magíster, né? Uhum. Que daí era de forma federal. Em 3 anos terminei a faculdade. Uau. Terminando a faculdade e, claro, sempre trabalhando, né, dentro da área da educação como prof. Iniciei primeiramente na educação infantil, Uhum. né, que eu amo, que eu adoro, né, e após eu fiz a pós-graduação, Uhum. também dentro da área da educação infantil e séries iniciais. Perfeito. E trabalhei como prof até 2016. Aí eu passei tanto pela pré-escola como pelos anos iniciais, né? Uhum. Me efetivei no município de Concórdia 20 horas e 20 horas em Arabutã, em 2002. E os dois municípios é um do lado do outro, são Isso, municípios irmãos, dá para dizer, né? isso aí, Hum. todo dia de ônibus, né? E pra lá e pra cá. Então, mas sempre com aquela questão da educação ser uma missão, Uhum. né? Sempre gostei muito do que faço, né? Aí depois de ficar na educação infantil por alguns anos, eu passei a trabalhar na alfabetização, Uhum. que também é algo que eu gosto muito, porque a evolução dos alunos é nítida, né? E eu sempre fui uma pessoa de buscar o aluno, que eu acho que o principal na educação é você precisa ver cada um dentro das suas necessidades. Uhum. Personalizado, né? E isso aí.
Isso aí, e atender ele, esgotar todas as possibilidades de aprendizagem que existem. E aí, E quando chegou aí na secretaria, é, que é um desafio, gestão é um desafio, sim. especialmente para o professor que nunca teve essa, às vezes tu nunca pensou, eu vou ir para a gestão, né? Às vezes, e aí quando vem é um desafio. Como é que foi esse desafio para você? E esse desafio cheio de, dá para se dizer, de vitórias, assim, porque eu vejo com esse olhar, assim, especialmente pro trabalho que vocês vêm realizando no município. Realmente, eu nunca pensei em entrar na gestão. Então, em 2017, eu entrei primeiramente na coordenação pedagógica. Uhum, Trabalhava com 13 escolas no município na coordenação, inclusive a creche, que era o local que eu nunca atuei como prof, uhum, né? Mas passei a conhecer e a gostar também, né? E a ver as crianças pequenas, que a gente chama de outra forma, e das uhum. necessidades delas também. Fiquei 2 anos e em 2019, então, eu ingressei na Secretaria de Educação. Uhum, Então, um dos pontos, assim, que eu acho essenciais, claro, a gente tem desafios sempre. Todos os dias você tem algo a resolver, a dar conta. Mas é a questão do professor, uhum, né? A gente sabe que o professor, ele é a mola propulsora da aprendizagem, né? Então, ele precisa ser trabalhado, ele precisa ser instrumentalizado, né? Ele precisa conhecer diferentes formas e entender a criança, como é o desenvolvimento dela para poder atender às necessidades que elas têm, uhum, indiferente da idade. O nosso município, então, ele atende desde o zero anos, né, uhum. na creche, até o quinto ano, anos iniciais. Nós não trabalhamos na rede com anos finais do ensino Uhum. fundamental, somente até Sim, o quinto ano. aham. Muito bem. E quais foram, assim, Edenice, os principais desafios e o que te fez, assim, a buscar tantos projetos? Da onde que veio tantas ideias? Porque vocês têm inúmeros projetos que já foram executados, tem projetos que foram premiados também dentro do município. É claro que na secretaria a gente também não trabalha sozinho, a gente tem Sim, sempre em equipe, uma né? equipe que apoia a gente, né? Nós somos muito de discutir, trocar ideias e ver as necessidades que Uhum, as escolas possuem. Então, o que motivou a buscar coisas diferentes? A gente sabe que a sociedade, ela muda constantemente. E a escola, ela não pode parar no tempo. Ela excelente. precisa acompanhar essas mudanças, trazer novidades, para não deixar de ser um atrativo para os nossos Uhum, alunos, porque eles precisam gostar de vir para a escola. Porque a gente sabe que o vínculo é a primeira coisa que o professor cria uhum, para permitir que ela esteja aberta para a aprendizagem. E para isso você precisa trabalhar de uma forma dinâmica, diferente. Então, nós investimos em formações, em tecnologias, né, em coisas que a gente via que as crianças pediam, uhum. precisavam, né, para se envolver nas aulas, para Sim. proporcionar terem uma aprendizagem significativa, né? Uhum, Então, além da tecnologia, nós, por exemplo, eles têm cada aluno tem o seu tablet, né, uhum, em sala de aula que ele pode estar utilizando. Todas as salas possuem as TVs smarts, onde o professor uhum, pode estar projetando a sua aula. E sabe que o que impulsionou toda essa mudança tecnológica também foi a questão da pandemia, uhum. porque ali se viu a necessidade de uma adaptação, né? Sim. E depois Foi a na própria obrigada, assim, né, isso. E assim, foi ali também e como preparar o professor, né, Uhum. para Pra atender. utilizar essas tecnologias. Exatamente. Então também foi, assim, um desafio, além de toda a parte emocional que precisava ser trabalhada, Uhum, então, sempre pensando então em formações. uhum, Então nós preparamos os professores a partir de formações, que daí começamos a usar o online, né, uhum. usar as plataformas que proporcionam as aulas assíncronas, síncronas também, Uhum, né, sim. para eles se instrumentalizarem, E uma né. coisa que eu vejo que é muito bonito do município é que eu falo muito aqui no podcast, já teve convidados que a gente falou sobre isso, que às vezes o pessoal acha que tá inovando porque tem um tablet na sala de aula.
Mas muitas vezes tem e não é usado. E eu vejo muito que vocês estimulam muito e, de fato, tudo é utilizado. E a gente hoje estamos falando muito da aprendizagem multimodal, né? Que é a que envolve o máximo de ferramentas, seja ela plugada ou desplugada, enfim. Que a aula não é só, às vezes, na sala de aula, você pode buscar outros ambientes para aprendizagem. E eu vejo que vocês já trabalham aprendizagem multimodal. E talvez mesmo sem saber que é aprendizagem multimodal. Porque eu vejo isso, eu já estive várias vezes no município, eu vejo isso dos próprios professores, assim, às vezes traz um vídeo, traz uma coisa diferente, traz uma música, faz uma aula diferente, trabalha jogos diferentes. Então, seja jogos que sejam online, jogos que são peças, né? E independente da idade, vocês trabalham muito isso. E o grupo, de modo geral, a grande maioria abraça a causa. E eu acho que isso também estimula, né? Porque tem o seu lado do teu time ali de gestão de buscar. E eu vejo também que vocês não buscam só a formação do professor, mas também alternativas formativas para os alunos também. Mesmo que até, né, se a gente for ver, tu não está tão avançado no processo de ensino ainda, porque são anos iniciais, né? Do fundamental, mas que vocês já olham com farol alto, assim, nessa questão de tecnologia, de realmente abraçar a causa e ver os relatos dos professores, das famílias. Nós estávamos falando, né, alguns minutos antes de iniciar o podcast, de você ver o relato tanto dos professores, aí vem as famílias trazendo também. Eu acho que isso, com certeza, faz toda a diferença de quando o grupo pega junto, assim, os professores estão juntos. A gente sabe que quando você está na gestão, é aquela coisa, né? Nem Jesus conseguiu agradar todo mundo. Tu não consegue atender todo mundo, mas eu vejo que vocês têm muito disso lá, assim, de pegar junto, e é muito a tua cara, que eu brinco sempre, né, que a sala de aula é a cara do professor, assim como o município é a cara do secretário, a educação municipal, ela vai ser a cara do secretário, não tem... Isso, e a questão das ferramentas, como você disse, não basta ter a ferramenta, né? É necessário saber utilizar, né? O como. Então, isso foi uma preocupação nossa em relação às ferramentas de preparar os professores para essa utilização com os alunos. Como você comentou, um dos projetos nossos com os alunos é a questão de que os alunos atualmente eles são muito consumidores de tecnologia, Sim. né? Mas não são produtores. Então, um projeto que a gente iniciou esse ano também é a questão da plataforma CS Plus, que é trabalhada com os alunos, e ali eles desenvolvem, né, de forma interdisciplinar, a tecnologia. Eles criam a partir da tecnologia. Então, também promove uma aprendizagem diferenciada. Sim. Nós temos no nosso município, na grade curricular, a disciplina de educação digital. Então, que acontece uma vez por semana. E nessa disciplina de educação digital, atualmente a gente tem os 4º e 5º anos somente nessa plataforma. Mas para ano que vem já aumentamos o projeto e vamos estar trabalhando do 1º ao 5º. Excelente. Isso, que aí a gente percebeu algumas dificuldades que as crianças possuem em relação à tecnologia. A gente pensa, porque eles são nativos digitais, já sabem mexer, já sabem fazer tudo. Mas não é bem assim, né? Então, quando fomos desenvolver essas atividades dentro da plataforma, nós percebemos algumas defasagens das crianças em relação ao uso da tecnologia. E fizemos até para as crianças que tinham mais dificuldades, algumas aulas de reforço para conseguir acompanhar a plataforma, né? Sim. O que ela trazia. Sabe, Denise, que isso que você trouxe é uma realidade que eu tô percebendo em absolutamente todos os níveis. E quando chega no ensino superior, ontem mesmo eu dei uma formação e um professor falou, olha, hoje eu tenho que alfabetizar em Word para o TCC e a gente tá falando hoje já de alfabetização em inteligência artificial, né? Que tem que saber inteligência artificial. E eu falei, aí que tá um gap que a gente deixa, né? Porque a gente parte desse princípio de que essas novas gerações já dominam as tecnologias, já sabem tudo sobre tecnologia, mas eles só sabem usar para diversão, que é para ver o joguinho, que é para ver o YouTube, para ver o TikTok.
E às vezes quando ele sai da diversão e ele tem que virar produzir algo, tem que usar aquela ferramenta, seja o celular, o tablet, o computador, como uma ferramenta de produtividade, ele não sabe. Isso. E isso eu acho que agora a gente tá tendo algumas viradas de chave, porque foi por longos anos assim, eles já sabem mexer em tudo. Não, se a gente olhar para nós fizemos curso de informática básico, intermediário, avançado, né? Porque era uma necessidade, a gente nem tinha esse conhecimento que tinha joguinho, essas coisas. Tinha uns joguinhos meio ruins até, pelo menos na minha época, né? Que não eram tão atrativos quanto hoje. E a gente começou e não sei em que momento nós se perdemos a pensar que eles são os nativos digitais, eles já sabem tudo e ninguém nunca ensinou a eles. E aí que tá um ponto importante. E olha só, vocês sentiram na pele perceberam que realmente eles sabem fazer algumas coisas, mas quando coloca eles a produzir algo, eles não sabem. Porque eles acabam seguindo o exemplo de todo mundo ao redor. Se a gente for olhar para nós, hoje, embora eu sempre falo, eu tenho cuidado, assim, porque às vezes tu tá no celular, mas eu tô respondendo alguém, eu tô conversando com alguma instituição, estou trabalhando, só que a minha filha só vê que eu tô mexendo no celular. Então, ela não sabe o que eu estou fazendo ali. Então, tem que... e aí, para ela, o celular vai acabar... Se a gente não ensiná-la, vai achar que aquilo é diversão e é o momento de só ver o videozinho dos amiguinhos. Então, tem que ter esse cuidado. E olha só, vocês já viram isso na prática. Isso. E foi uma experiência interessante, porque até pais vieram participar da aula. Olha só! Sim, para conhecer. Nós fizemos um trabalho, apresentamos, então, aos pais a plataforma, o projeto, para explicar para eles do que tratava, né? Para eles estarem conhecendo também do que está acontecendo na escola. Fizemos também um workshop com os profs, eles praticaram a plataforma. Mesmo que hoje ela é aplicada na aula de educação digital, todos os profs tiveram a oportunidade de conhecer, né? Porque a comunidade escolar precisa saber do que está acontecendo. Perfeito. Para entender a importância que isso tem, né? Perfeito. Então, assim, é gratificante ver os pais participando, né? Conhecendo o que está sendo trabalhado com os filhos. E isso que você traz essa aproximação com a comunidade extraescolar, né? Com a sociedade de modo geral. E às vezes o que eu vejo e que muitas vezes chega até mim, assim, a gente tem dificuldade de trazer a família para perto da escola. E eu acho que aqui tem que ter um cuidado, porque às vezes a gente chama a família para a escola só quando é para reclamar, entre aspas, ou entregar o tal do boletim, né? Então, olha só que legal isso, você trazer para a família e dizer, olha, nós estamos fazendo isso para os filhos de vocês, né? Mostrar para a família, olha, isso a gente está implantando, qual é o objetivo disso? Então, a família sabe verdadeiramente o que está acontecendo. E aí é mais fácil tu ter comunicação. Porque imagina a criança chegar, não, porque a gente tá lá fazendo um negócio. A família, ela pode entender de duas formas, tu nunca sabe. Sim. Então, isso é incrível. E o legal também é que todos os professores, independente da disciplina, do que momento que ele tá, do ano que ele tá trabalhando, ele tem contato e ele sabe o que tá acontecendo na escola. Eu acho que para mim isso é primordial, sabe, Denise? De todo mundo tá falando a mesma língua e se alguém lá na rua parar um professor no supermercado, aquele professor mesmo que ele não tá dando aula pro 4º ano, pro 5º ano, mas ele sabe o que tá acontecendo. Ou pelo menos tem uma ideia, talvez não seja tão profundo, mas ele tem uma ideia do que é. Eu acho que isso é primordial para a gente começar realmente a aproximar a família da escola, a gente ter esse elo com os professores também, né? Eu sei tudo o que acontece na minha escola. Isso, e o que você colocou ali, realmente a nossa equipe de profissionais, eles são muito de se engajar nos projetos que a gente coloca e de querer participar, eles são esforçados, dedicados e isso faz toda a diferença. E da mesma forma as famílias, né? Porque aos momentos de mostra de trabalho, a gente vê a participação dos pais, eles querem estar conhecendo, participando e isso mostra que estão dando valor.
né? Sim. Porque a escola está trabalhando que aquilo é importante, que é interessante, né? Então a gente sempre está aberto também para receber esses pais. E essa questão da comunidade estar vindo para a escola, isso é essencial. Uhum. Porque, como você disse, isso precisa ter o elo de ligação, né? Porque a escola, o professor sozinho não consegue trabalhar o todo, o integral do aluno. Então, não é só para chamar atenção ou para levar queixas, Sim. mas é para mostrar as coisas boas também que acontecem. Exatamente. Exatamente. E Denise, conta mais sobre os projetos. A gente está falando de projeto aqui. Vocês já tiveram projetos premiados. Você sempre está apresentando os projetos de vocês. Fala um pouquinho mais desses outros projetos que vocês também têm implementado do município, que eu acho que é muito legal para servir como inspiração para todos vocês que estão assistindo aqui. Se tiver algum profissional que está na gestão, eu acho que a Denise é um grande exemplo nesse sentido, né? Porque e também, claro, não é só receber o município recebeu, já foi, né, indicado para algumas coisas, mas também existe o momento de sair o edital, vamos escrever o nosso município. É isso aí, a gente tem que mostrar o que faz também, né? Então, um dos projetos nossos foi o programa Professor Inovador também. Então, onde nós trabalhamos a questão do uso das tecnologias para o professor. Para ele estar utilizando em suas ações pedagógicas. Então, eu vejo que a participação foi muito grande dos professores, né? Foi de uma forma que todos conseguissem, então, dentro do seu tempo, ter o conhecimento das ferramentas que são possíveis de utilizar, indiferente da faixa etária, né? Desde lá da creche até o 5º ano, cada um conseguiu adaptar as suas necessidades pedagógicas, né? E eu achei muito interessante a forma, então ele foi pela plataforma, né? E todos conseguiram acessar no tempo que podiam e tivemos a parte presencial. E além de trabalhar as ferramentas, né? Que o professor pode estar utilizando lá com o seu aluno em sala de aula, teve toda a parte que trabalhou o emocional também e o cuidar de si. Que isso eu acho é essencial, né? O professor precisa estar bem, né, para conseguir dar uma aula boa, né? Eu já ouvi muito isso, e talvez você vai concordar comigo, Denise, que o pessoal fala, não, mas você tem que saber dividir. Eu acho que não existe o saber dividir. Nós somos um ser único. Se a gente não tá legal lá na nossa casa, não tem como tu ir legal para dentro da sala de aula. E eu sempre prezo muito, assim, para ter alunos protagonistas. Do tanto que a gente fala do protagonismo do aluno, primeiro o professor tem que ser protagonista. Isso. Ele tem que ser bem cuidado, saúde emocional, ele tem que estar bem cuidado em outras... E vocês têm vários projetos também que cuidam disso, né, Denise? Sim, nós temos agora também o professor Zen, que nós chamamos. Estamos trabalhando com a nossa assistente social e a psicóloga, né, da educação, que elas fazem um trabalho de ouvir os profissionais. Então, é por adesão, participa quem quer, mas é um momento de conversa, de aconselhamento, né? E eu acho interessante isso porque o professor ele tem muitos desafios diariamente com também. certeza. Então, ele precisa ter essa troca, o colocar para fora, né? O estar dialogando, ver soluções ou outros pontos de vista, de ver aquela situação. Então, para ele, isso é uma ferramenta também que auxilia nessa parte da gestão emocional. Porque a gente sabe que hoje é desgastante ser professor. Sim, com certeza. E ele precisa desse suporte também. Então, nós possibilitamos isso também. É um programa, nós temos a parte da auriculoterapia, que nós fizemos dentro da própria escola, em parceria com a Secretaria de Saúde. Eu ia até falar que todos os municípios que quiserem, inclusive, por exemplo, a aurículo, hoje, eu acho que tá praticamente 100% no Brasil inteiro, né? Porque é uma prática integrativa. Isso. E nos últimos anos teve um suporte do governo federal muito forte para implementar pelo menos a auriculoterapia, né? E é uma parceria que dá para ser feito, Secretaria de Educação com a de Saúde, com né? a saúde. E também teve resultados muito bons. Olha e só. uma adesão muito boa, assim, dos profissionais. E eu acho que todo esse cuidado que vocês têm com o cuidado do professor, não só como profissional, de levar ferramentas para o professor aplicar em sala de aula, coisas inovadoras, quando o professor se sente cuidado,
também gera resultados diferentes, né? Ele percebe Com que certeza. cuidam de mim. O engajamento Isso, é exatamente. outro, né? É outro, exatamente. Isso. E temos também outro projeto nosso, é a questão do integral. Claro Uhum, que ele veio a partir do governo federal como uma cobrança, né? uhum, Nós até já estávamos introduzindo, antes mesmo do programa sair pelo governo uhum, federal, e nós acabamos absorvendo as idades menores. uhum, Então, o porquê? Nós sabemos que a neurociência traz a questão das janelas, a uhum. idade em que as Sim, janelas se encontram mais abertas para os estímulos para a aprendizagem. perfeito. Então, a gente focou as crianças até os 7 anos, primeiro ano do ensino Uhum, fundamental. Então, promovendo atividades mão na massa. uhum, Então, 3 vezes por semana, nas aulas de contraturno, uhum, eles têm atividades como taekwondo, o uhum, próprio maker, uhum, dança. uhum. Eles vão para o meio ambiente, trabalham meio ambiente, sustentabilidade, saúde. Tem a questão da musicalização, que nós fizemos um projeto em cima da musicalização de preparo do professor. Uau! Nós tivemos a professora que trabalhou conosco, ela fez a gravação de músicas específicas para o nosso integral. Nossa! Aham, ela gravou, são mais de 10 músicas somente para nós trabalharmos no integral, para trabalhar as questões da musicalização. Uau! O tempo, o silêncio, as notas e os resultados, gente, são maravilhosos. A gente vê as crianças, a questão do ritmo e Uhum, tudo isso a gente sabe que faz a diferença lá na alfabetização, por exemplo, uhum. porque como você disse, a gente é um ser integral, as crianças são seres integrais, Isso né? aí. E a gente precisa trabalhar eles de forma integral. Integral, perfeito. Então, o projeto de ensino em tempo integral Uhum, justo vem trabalhar o ser como um ser integral. Então, a parte motora, física, a uhum, parte psicológica, de convivência, né? Colocamos também brinquedotecas nas uhum, nossas escolas para eles fazerem essa parte do brincar, do lúdico, uhum, porque a idade exige isso ainda, né? Eles precisam brincar, eles precisam trocar com os seus uhum, pares, né? De uma forma não só direcionada, né, pelo uhum. professor, mas também de forma livre, né? Exatamente, deixar eles com a criatividade deles. Isso. Sabe que isso que você traz da janela de aprendizagem, né? A gente sabe que tem uma variação entre 7 e 9 anos, mas é o período em que a criança define. Nós somos, dá para dizer que nós somos uma esponja. Mas à medida que vai passando, a gente vai tendo outras preocupações e a gente começa a ser Sim. seletivo, né? Mas as crianças não. E eu vi um estudo recentemente que mostrou que se uma criança, por exemplo, brasileira, ela mudar para os Estados Unidos até os 9 anos e ela aprendeu inglês lá, mesmo que ela nunca teve contato, muito provavelmente ela não vai ter nem sotaque. Porque ela tá tão aberta e ela vai poder aprender quantas línguas ela quiser. Isso. Até esta idade. Aí depois tu começa a colocar, vai vindo outras preocupações e aí você vai começando a diminuir um pouco essa janela. E essa questão deles serem criativos, porque eu acho que nós, como sociedades também, muitas vezes a gente está sempre querendo entreter, né? Ah, não, agora é isso, agora é aquilo, agora. Mas às vezes deixar eles fluírem com a ideia deles, Isso. né? E isso é estimular a criatividade. Eu tenho tentado promover muito, e eu sempre uso, porque eu tenho uma pequena em casa, de quando ela tá lá sozinha, às vezes ela tá, assim, viajando, às vezes, nas histórias dela e nas coisas. A gente deixa, a gente até meio que sai de perto, assim, para deixar ela fluir a criatividade. Fantasiar. Exato, virar Uhum. fantasia. E o quanto isso é importante, porque às vezes a gente acha que tem que executar uma atividade agora, uma depois, ter uma sequência. E eu acho que não, às vezes a gente tem que ter aquele tempo ocioso, digamos, no bom Isso. sentido, né? Que até tem, falam, o ócio criativo, Isso. de que você realmente. E isso estimular desde criança, Uhum. né? E o quanto isso é importante para o desenvolvimento deles. E você trouxe algo bem bacana, Denise, que eu tô chamando a atenção nas últimas semanas, especialmente porque eu li muito sobre, que é a questão da sustentabilidade, que é um tema que 2025 vai, eu brinco, vai pegar fogo.
vai ter que abordar, e eu sei que vocês já estão fazendo projetos bem legais lá, mas que todos os níveis de ensino, todo mundo vai ter que falar, especialmente daquela sigla que talvez vocês já tenham visto por aí, que é o tal do ESG. É um tema que, inclusive, nós já estamos vendo para implementar na plataforma de inovação pedagógica, de formação continuada para professores, um curso só de ESG, porque todo mundo vai ter que falar ESG, porque é uma bandeira da ONU, e é meio que mundial, vai ser uma pegada mundial, a gente vem com essa pegada de inteligência artificial, e já se sabe que a educação é a área que mais vai ser impactada, e inclusive nos últimos dias, a própria OpenAI, o ChatGPT foi atualizado, e nessa atualização eu vi a atualização para o professor, porque é uma atualização que quando o professor produz, o professor ou qualquer pessoa, mas imagina que essa atualização lá embaixo, você escolhe qual é o nível de leitura. E esse nível de leitura não está escrito assim, básico, médio e avançado, ele está escrito assim, pré-escolar, ensino fundamental, pré-escolar, ensino fundamental, ensino médio, universitário e pós-graduação. Quem que usa esses termos? É o professor. Então, eles atualizaram para atender o professor, porque eles já estão vendo que isso vai atender. Então, eu acho que tem duas grandes áreas que o ano que vem vai meio que pegar fogo, no bom sentido, né? Que todo mundo vai ter que falar sobre isso, que obrigatoriamente vai ser inteligência artificial. E a Arabutan já está na frente disso, porque a gente, no decorrer desse ano de 2024, a gente implementou um projeto lá, levando ferramentas de inteligência artificial, ensinando os professores a usar, e você já tem essa pegada de sustentabilidade. Então, eu vejo que vocês estão muito na frente também disso, e eu acho que também isso tem a ver com você estar sempre buscando fora da sala, né? Nós falamos antes, Denise, eu vejo você muito buscando, indo em eventos, às vezes eventos que não são de educação, você é convidada para apresentar, às vezes, os projetos, você vai buscando e vendo o movimento que a sociedade está fazendo, que não só a educação está fazendo, né? Isso, um dos projetos, então, em relação à questão da sustentabilidade, nós trabalhamos a questão da coleta seletiva. Nós sabemos que o meio ambiente, a terra é a nossa casa, e nós precisamos cuidar dela. E nós trouxemos a questão do projeto da coleta seletiva para as escolas de uma forma um pouco diferente, com a instalação de containers. Então, o container ele é aberto para a comunidade trazer. Uau. Né? Já então, junta a comunidade com a escola, projetos... Os alunos trazem, os pais trazem, a própria comunidade, o bairro traz e deposita os seus resíduos sólidos no container. Então, esse container ele é gerenciado por uma turma. É escolhido uma turma. Olha só, responsabilidade. Responsável pelo projeto. Então, eles tiveram um trabalho em relação a... Quem trabalhou conosco foi o CDA, fez uma fala com eles, trabalhou, explicou os tipos de sólidos, como tratar, né, para onde vai. E a partir dessa, recolhendo então esses sólidos, essa turma faz a venda, faz a destinação correta dos sólidos e depois faz a parte da gestão financeira. Uau, então, já levando educação financeira para a sala. Então, de uma forma bem global, trabalhando meio ambiente, a sustentabilidade, educação financeira e podendo trabalhar a questão de projeto de vida. O que agora nós vamos decidir fazer com esse recurso, então, adquirido, né? A decisão é feita com eles, Nossa, eu fiquei arrepiada aqui, porque isso é realmente, não é você fazer o aluno imaginar o que é aquilo. É ele que está executando aquilo, e aí isso vem responsabilidade, vem engajamento do aluno, porque ele sabe que é ele, e aí vocês trouxeram a comunidade, as famílias, nossa, surreal, eu não sabia que era nesse montante o projeto, eu sabia que tinha um projeto, mas que, nossa, até a gestão financeira, e isso gerir o dinheiro de verdade, né? Sim, fazer a gestão financeira. Faz a venda, acompanha a pesagem, né, dos sólidos, né? E faz o registro. Uau. E no final do ano, aí eles vão fazer a decisão da destinação do valor arrecadado. Que legal, que legal. Olha, parece uma coisa quando tu olha, nossa, que tão complexo. Simples, não, mas é muito
muito simples de fazer, muito simples. Uhum. E realmente o aluno vai colocar a mão na massa naquilo e ele vai. Eu faço parte disso, a sociedade está fazendo parte. E olha, uma coisa. Nossa, eu fiquei aqui imaginando, porque é tão simples. E aí vem a sociedade, vem a família, todo mundo, o bairro começa a participar, vira um projeto macro, né? Sim, nós apresentamos o projeto para outras entidades, para bancos, para Uhum, comércios. Então, o container, ele não foi adquirido pela prefeitura, uhum, pelo poder público. Ele foi adquirido por organizações. Então, uhum, o consórcio Itá participou. Nós tivemos, agora temos entidades do próprio município, uhum, bancos do município, que a gente estão dando o patrocínio. uhum. Né? Então a gente envolveu todo o município dentro de um projeto ali para estarem participando. E eu acho que isso é legal, Denise, porque às vezes a gente pensa, mas a sociedade não participa. Eu li ontem uma matéria que dizia assim que 68, era quase 70% das pessoas são muito preocupadas com a educação de quem está vindo, de quem está crescendo, mesmo que ela não tenha um familiar nesse processo da educação básica, as pessoas têm essa preocupação. E se você for perguntar para qualquer pessoa o que você acha sobre educação, ela sempre vai falar da preocupação. Isso é uma realidade, não? Todo mundo tem como preocupação a educação. Então sempre vai ter incentivo. E isso é pensar fora da sala. Isso é inovar na educação, porque vocês foram lá, buscaram, trouxeram a comunidade junto, a sociedade junto, e com certeza sempre vai ter o apoio. Sim. E temos um grupo de trabalho que está trabalhando sobre resíduos sólidos. Uhum. Vamos desenvolver uma pesquisa para caracterizar os resíduos do município. Uau! Para a partir dali, então, trazer soluções. O que Uhum. podemos fazer? Uhum. Os resíduos sólidos vêm desta forma. Uhum. Como nós podemos reduzir? Qual é a orientação, então, lá na educação nas escolas? Qual é a orientação a ser dada à população? Uhum. Para todos estarem participando e nós podermos, então, cuidar melhor do meio Uhum. ambiente, dar esta destinação correta dos resíduos, né? Aham. Temos a parceria do IFC Sim, nessa do Instituto pesquisa. Federal de Concórdia. Isso, de Concórdia, que está participando conosco para fazer amostragem também, Uau! para a partir dali, então, traçar as ações adequadas. Uhum. E olha o impacto que dá para trabalhar com outras coisas, né? Que você fazer coleta seletiva, você está impactando na saúde, você está impactando várias outras Exato. coisas, né? Nossa, o que eu mais me chamou a atenção é essa responsabilidade que os alunos devem sentir, que estão sentindo muito provavelmente, não só do cuidado do meio ambiente, mas a responsabilidade porque eles sabem que aquilo tem um valor, que aquilo, e é um valor que não é simbólico, aquilo tem um valor financeiro para eles. E por que eu falo isso? Porque criança, mas criança especialmente, eles sempre querem trabalhar, eles sempre querem fazer as coisas se eles vão ter algo em troca. E uma coisa que eu falo, às vezes o professor fala, mas toda vez eles perguntam se vai ter nota. E aí eu devolvo a pergunta, você trabalha para quê? Você Uhum. trabalha para quê? Então, todos nós somos movidos por ter retorno, por ter um feedback, por algo em troca, por ter algo em troca. E isso eles têm realmente algo em troca. Nossa, que Isso, e o legal. protagonismo deles, É né? Então, a isso, com parte de certeza. divulgação, a elaboração do folder, Uhum. né, que vai ser entregue na comunidade, nas famílias, também foram eles que produziram, Uau! né, durante as aulas com as professoras. Então, o engajamento, o envolvimento deles é grande, né? Então, eles Sim. se sentem parte. E é ali é ali que precisa acontecer, né? E eu acho que é isso, Edenice, que o aluno ele precisa se sentir parte do processo de aprendizagem. Você falou algo no início que eu prezo muito. Estudar tem que ser bom. Estudar tem que ser gostoso. Eu tenho que gostar de ir para aula. Né? Que isso faz toda a diferença no indivíduo. E hoje, infelizmente, a gente está tendo números massivos de evasão, inclusive em idades menores. Eu tive, acho que tem uns 3 meses, eu fui palestrar num evento e teve 2 pais que vieram falar comigo, um com filho de 8 e outro com filho de 12, que os filhos não queriam mais ir para escola. Eu falei, não, mas é chato ir para escola, Uhum. eu vou lá, é sempre do mesmo jeito, eu tenho que ficar sentado ouvindo o professor.
Não tem nada de diferente e olha o quanto dá para fazer. Dá. Eu sempre falo, tem momentos e momentos também, para não me entenderem mal, né? Tem momento que sim, que vai ter que sentar, que vai ter que ler, que vai ter que fazer. Claro. Mas se for só isso, aí a gente tem um problema grave porque a gente começa a ver esses números de evasão. E infelizmente o Brasil tá absurdo já os números de evasão, inclusive, mesmo que é obrigatório ir para a escola, tudo mais, a gente está tendo números significativos de evasão. No ensino médio, então, nem se fale. Tá absurdo o número de evasão no ensino médio. No ensino superior, a gente já está chegando a 50%. Imagina, de cada 10 alunos, de cada 10 pessoas que entram no ensino superior, a gente vai ter aí pelo menos 5 que desistem no primeiro ano, porque eles não se sentem parte daquilo. E é um problema gravíssimo. E, infelizmente, ele está em todos os níveis. A partir de que aquele indivíduo começa a ter consciência de algumas coisas, ele já não quer mais ficar. E eu acho que projetos como esse fazem total sentido para dizer, realmente, o que eu faço aqui tá mudando, tem resultado, eu vejo resultado. E tá tudo bem se eles quiserem ir tomar um sorvete Sim, com dinheiro. certeza. Foi deles, foi a produtividade deles, mas eles tiveram um retorno. E é um retorno que não teve outros investimentos do município. Isso. E ainda auxiliou o meio ambiente. Exatamente. Você teve todos os outros resultados que talvez tu pode dizer que foram resultados não tangíveis, assim, de você dizer, impactou X números no meio ambiente. Talvez ainda não. Ainda não. Ainda também, não, né? mas daqui a pouco sim. Mas ele consegue ver que todo aquele cuidado de um ano que eles tiveram da coleta seletiva do projeto, eles puderam ir tomar um sorvete. Né? Aquilo então por que hoje está acontecendo? Isso é resultado disso tudo. E aí eu começo a ver todas as outras habilidades que isso desenvolve, né? Habilidades de paciência, da questão social, várias outras habilidades que você não tem. Tu não consegue, numa sala de aula tradicional, colocar em prática. Né? Do social, realmente, social, sociedade também, né? Sim. Outro programa que nós temos é a questão do programa de educação financeira, que a gente faz a partir de uma plataforma do Banco Central, que é o Aprende Valor. Então, ali também tem diversos projetos, eles são por níveis, por turma, né, que os professores podem estar aplicando também nessa mesma forma, que é a questão do container, que eles participam, tem a sua mesadinha, junto com um acordo com os pais, com os professores, e lá no final eles projetam de que forma vão estar utilizando. Olha só. Então, aprendem a utilizar corretamente o valor, o dinheiro. Né? De que forma fazer essa gestão. E hoje se fala muito, né, sobre a gestão financeira começar desde pequeno, né? Não só do adulto e está se falando porque eu acho que o Brasil é um dos países que tem um grande número de adultos endividados que não sabem controlar o seu próprio dinheiro, né? E você gerar esse cuidado com o dinheiro desde pequeno, eu acho que é fundamental, né? Também é uma plataforma, olha, utilizando novamente a questão da tecnologia, ela traz formações para professores dentro da área da educação financeira, além de avaliações do acompanhamento da aprendizagem que são aplicados com as turmas para ver como está sendo a evolução deles. Não somente da área da educação financeira, mas também da área de leitura, de escrita, a lógica matemática, né? Então, ali eles também, para ver o progresso do aluno, né, para alcançar aqueles objetivos e o que mais pode ser feito. Porque a gente sabe que a gente precisa diagnosticar, você precisa conhecer em que nível o aluno está e aonde você quer chegar e o que eu preciso fazer para chegar lá. E, Denise, me gerou curiosidade agora, realmente. Você disse, é um projeto do Banco Central, né? Como é que você busca, porque talvez tenha professores, gestores que têm curiosidade, a implementação de um projeto como esse, que tem um vínculo com o governo federal, de certa forma, né? Porque é do Banco Central. Como é que chega, como é que você consegue implementar um projeto desse? Ela é uma plataforma gratuita, você somente se inscreve. Olha só. É gratuito, você se inscreve, cadastra as escolas e passa a participar. Uau!
Uhum. Nós temos outro que é pela CGU, que é Ética e Cidadania, Uhum, que é da mesma forma, é uma plataforma gratuita, uhum, você entra, escreve as escolas e o material é enviado pela CGU uhum. para todas as turmas, são gibis da Turma da Mônica, Uau! trabalhando alguns valores Uau! sociais dentro Uhum. da questão da ética e da cidadania. Né? Então são coisas simples às vezes, Sim, né, aham. gratuitas que a gente, Tem que né, pensar fora da busca. sala, É né? isso aí, outras coisas que podem estar Uhum. incrementando o trabalho do professor, Sim, né. Então o material está aí, o projeto claro, você vai analisar os projetos, sim, vai com certeza. avaliar, Isso se são cabe, isso compatíveis é, com a isso. turma, né, Uhum. mas é só colocar em prática, Uau. né. Só não faz quem não quer. É isso aí, é isso aí. Que tem, claro, às vezes não tem acesso à informação, mas agora esse podcast está livre, então se você gostou dessas informações, manda para todos os seus colegas, né? Porque realmente projetos incríveis que têm um impacto significativo e que de forma gratuita e que ele olha, né, não só para o aluno, mas como você falou, né, tem a Pro questão do professor. professor também. E isso me fez lembrar de uma outra plataforma que para o ensino público é gratuito, que é o Canva, né? O Sim. Canva, que para produzir aula, para produzir jogos, para produzir. É Ele é espetacular. infinito, né? Uhum. E ele é gratuito para as escolas públicas. Então, o ensino básico ele é gratuito. Tanto a secretaria pode se inscrever, a secretaria do município, e aí depois os professores entram lá só com o e-mail institucional, que já vai direto, ou o professor pode fazer a solicitação com o e-mail do professor e enviando contrato, enviando Folha de folha de pagamento. pagamento. Então, é gratuito. O Canva é gratuito para os professores, que é uma ferramenta incrível, que se você paga ele de forma particular, digamos assim, ele tem um investimento considerável, e para os alunos também. Então, se fizer o cadastro dos alunos, os alunos têm acesso gratuito também. E o Canva hoje, ele tem inteligência artificial dentro, dá para trabalhar inúmeras Muita atividades coisa. diferentes. Teve um projeto que eu sempre falo, que inclusive se esse professor que compartilhou comigo essa experiência estiver vendo esse podcast, me escreva, porque eu estou buscando esse professor. Ele compartilhou em uma aula minha, na aula que eu dou da comunidade Professor Z, toda segunda-feira, uma aula gratuita às 10 da manhã. E ele compartilhou que ele usou o Canva, a escola dele no município do Rio de Janeiro, se eu não me engano. Eles tinham todo mundo acesso ao Canva e ele trabalhou a questão da autoimagem, do autorretrato com os alunos por inteligência artificial. Era uma disciplina de artes. Olha E que aí os legal. alunos criaram um prompt, um comando, se eu não me engano era quinto ou sexto ano, era algo assim. E aí os alunos tinham que no comando colocar como eles se enxergavam. E eles criaram o seu autorretrato por inteligência artificial. Olha que Que genial! legal. E aí depois eles imprimiram esse autorretrato e fizeram uma exposição. Olha quantas habilidades Sim. você pode desenvolver. Primeiro, do aluno se reconhecer. Como é que ele está se vendo naquele momento? E aí o professor pode ter diagnóstico de várias coisas, Sim. né? Porque como que ele está se vendo? E depois já implementou tecnologia ali, implementou Uma forma inteligência. dinâmica, atrativa, né? Exatamente, inteligência artificial. E aí depois eles fizeram uma exposição, porque ele falou que realmente o trabalho ficou muito bonito e os alunos quiseram isso também. Então veja que legal como você consegue acoplar às vezes justamente isso, é uma plataforma gratuita, tem acesso, o professor pode acessar a custo zero e você pode fazer N atividades legais também lá dentro. Né? Com Então, certeza. vocês têm que correr atrás. E foi uma das ferramentas mais utilizadas na nossa rede também, onde Olha foi só. trabalhado o programa, né, do Sim. professor inovador. Aham. Porque ele é muito amplo, né? Sim. Então, são muitas possibilidades de utilização. E hoje eu falo, se a gente olhar para as novas gerações de estudantes que vêm aí, eles não querem mais saber de PowerPoint, dessas coisas do passado. Eles querem saber dessas Isso. coisas dinâmicas, dessas coisas diferentes, coloridas, que querem praticar coisas diferentes. Então, isso você levar uma ferramenta que o aluno às vezes usa em casa já. Não, eu também estou usando a mesma coisa que você. Ele pensa, não, realmente esse professor não é do passado. Isso. Né? Ele tá usando algo que eu também uso em casa. E isso faz toda a diferença.
E você contar um pouquinho de todos esses projetos só reafirma também o quanto é importante, às vezes, você sair, que eu já falei várias vezes, né, que a Denise é um grande exemplo disso, sair da caixinha, né, e buscar coisas diferentes. Claro, às vezes vai requerer esforço de energia de ir atrás, né, mas às Mas o vezes resultado mas o compensa. resultado compensa. Nós estávamos falando antes de iniciar o podcast, né, sobre isso, que às vezes não é só sobre o dinheiro que você está recebendo, é Isso. o quanto você realmente, as suas ações têm impacto sobre os estudantes que você tem na sua gestão, na sua sala de aula, né, porque é a tua ação como um adulto responsável, professor, gestor, que vai impactar sobre a vida daquele estudante. E eu tenho comigo, assim, que é meio que um mantra para mim, que todas as pessoas têm que eu tiver a oportunidade de conversar, tem que sair de perto de mim quando elas saírem, pelo menos melhor do que elas chegaram, né? E eu acho que o professor tem isso da função do professor, né? A educação Sim. traz isso, que é uma oportunidade que a gente tem, né? E você às vezes correr atrás desses, às vezes tu tá cansado, sim, é desgastante, sim, aprender, especialmente para quem é um pouco mais velho, ter que aprender a mexer em um monte de tecnologia, dói às vezes, né? Não é fácil, Mas ao mas mesmo tempo é instigante, né? exatamente, Porque você vai buscando, vai conhecendo, você quer ver mais, né? E exatamente. porque trabalhando lá em sala de aula, você vê o Uhum, envolvimento o impacto que isso faz, né? uhum, O envolvimento dos alunos nas atividades quando você leva algo diferente, uhum, né? exatamente. Então ali mexe com eles, Uhum. né? Como você disse, a própria parte da gamificação também, que Sim. não precisa ser a plugada, que Uhum. pode ser a desplugada, desde lá das crianças pequenas da creche, Isso mesmo. para eles verem, porque é como é um reforço, que aquilo Uhum. que eles estão fazendo tá Tá legal, legal, faz tá sentido. ok, faz sentido, é Uhum. significativo, né? E é isso que faz a diferença no envolvimento deles também, né? Exatamente. E Denise, a gente tá quase terminando o nosso tempo aqui, mas eu quero te fazer uma pergunta, assim, o que que você imagina, dentro de tudo que você tem estudado, buscado, para a educação dos próximos anos, assim, já que a gente tá num período de político, né? Mas que muito provavelmente, então, vai ter muitas renovações, alguns vão entrar, outros vão sair, outros vão ficar, né? Como é que o que que você vê, assim, e que conselho talvez você daria para outros gestores que vão ver esse podcast? Quando você fala isso, eu lembro da cápsula do tempo. Nós criamos uma cápsula do tempo nas nossas instituições, no nosso município, para Uhum. ver qual a expectativa deles também em relação à educação. Aham. Teve um aluno que disse assim: eu acho que lá, porque a nossa cápsula do tempo é lá para 2040. Eu Aham. acho que em 2040 não vai mais existir caderno Uhum. por causa da inteligência artificial. Uau. Ele me disse isso, né? Aham. Então penso uma criança de segundo ano, né? Olha a Nossa! noção, Segunda, eu tô né? arrepiada. Lá para 2040. Então eu vejo as mudanças que estão acontecendo, elas estão rápidas, muito Uhum. rápidas, né? Então assim, eu vejo que nós precisamos trabalhar com a questão da escola inovadora. Uhum. Coisas diferentes, né? Claro que não vamos deixar de trabalhar a questão da alfabetização, da leitura, não. Uhum. Isso é essencial, precisa continuar. E a gente sabe que o professor tem um papel fundamental Sim. nisso, que a tecnologia não substitui Não ele de forma substitui. nenhuma, né? Perfeito. Mas de uma forma diferente, né? A questão de talvez, eu imagino a escola não tendo mais seriação, Uhum. né, que o avanço do aluno seja por etapas conforme ele vai atingindo os níveis. Como num jogo, né? Sim, Né? Então ele vai avançando conforme as habilidades que as ele vai habilidades dele. desenvolvendo. Eu imagino a escola do futuro desta forma, Uhum. né? Isso realmente é impactante você falar, né? Imagina uma criança, segundo ano, dizer assim que não vai mais ter caderno. Tem uma frase que eu falo muito, que a aprendizagem, ela continua a mesma, nada mudou no processo de aprendizagem. Isso, O que mudou foram as ferramentas que auxiliam no processo de exatamente. aprendizagem. É isso que mudou. E o professor precisa estar munido com estas ferramentas, né? E eu concordo, assim,
absolutamente com você, e eu acho que o ensino personalizado vem para isso. Isso. Né? E que no mundo inteiro já se fala sobre o ensino personalizado, porque se a gente imaginar, todo mundo que está no primeiro ano, segundo ano, no quinto ano, tá, sei lá, 30 alunos, eles são diferentes, eles não são iguais. Não quer dizer que um seja muito melhor do que o outro, mas a gente tem que considerar que eles são diferentes. Eles têm habilidades diferentes. Necessidades diferentes, exatamente. E a gente acaba tratando todo mundo igual. Então, aqui tu atingiu 7, se todo mundo atingiu 7, vai todo mundo pro próximo nível, né? E aí tu imagina aquela criança que tirou 10, e aí a que tirou 7, mas todo mundo vai junto. E aí parece que a gente quebra um pouquinho daquilo que a gente fala também, do esforço, de premiar o esforço. Então, eu concordo, assim, em absolutamente todas as letras que, sim, a gente precisa olhar para esse ensino personalizado e sem esse processo de seriação. Se ele desempenhou bem aquela atividade e cumpriu aquela atividade, vai para o próximo nível. Cumpriu tudo que tem, todas as habilidades que está nesse nível, vai para o próximo. Vai avançando. Daqui a pouco, claro, ter um time ali de 3 meses, 6 meses, identificou... vamos pensar assim, 6 meses, faz uma avaliação, enfim, algum processo ali, cumpriu todas as atividades, vai para o próximo nível já. Para que ficar esperando? Isso. Porque desmotiva. Isso desmotiva muito. Imagina se desmotiva o adulto. E a gente peca muito com isso hoje. Eu vejo aquelas crianças que têm mais habilidade. Que acaba esperando por aquele que tem mais dificuldade. Exatamente. Né? Tu sabe, Denise, que isso eu vejo nítido, assim. Porque a minha filha, eu falo muito dela porque, né, não tem como não. Não falar. Ela é uma das mais novas da turma dela, que ela faz aniversário em fevereiro, então ela acabou entrando numa turma que a maioria é mais velha. E ela tem ela e mais uma coleguinha, se eu não me engano, que são as últimas aniversariantes. A idade corte, né? Exato, por causa da idade corte. E ela é no pique dos mais velhos. O processo dela todo é no pique dos mais velhos. Agora, imagina aquela criança que talvez é a única mais velha entre os pequenos. Provavelmente ela vai regredir no processo, porque é com quem ela está convivendo. Né? Então, eu acho que isso faz total sentido. O processo de aprendizagem personalizado mesmo, né? Ensino multimodal, personalização, as tecnologias, inteligência artificial é o que... Eu acho que esses projetos, né? Quanto mais projetos diferentes, inovador, o ensino inovador, acho que está batendo mais do que nunca na porta, né? É isso aí. Denise, viu como passa rápido uma hora? Meu Deus, verdade. Nem vi passa passar. Muito rápido, Denise. Foi um prazer estar aqui conversando com você. Muito obrigada do fundo do coração. Você sabe que eu tenho um carinho enorme, porque eu sei que você de uma forma especial, mas todo o teu time lá, vocês têm um olhar diferente. Teu time de professores tem um olhar diferente também para a educação, e eu tenho certeza que Arabutã é referência da forma que é, porque vocês pensam fora da sala de aula, vocês realmente incluem a sociedade, olham para fora, o que tá... Imagina, vocês são um dos únicos municípios em todo o oeste e extremo oeste aqui. Em todo o oeste é um dos únicos, né? E a gente tem de projetos com inteligência artificial que aconteceram em 2024. Né? Imagina, 2024 a gente estava ali, inteligência artificial surgiu e começou a explodir em 2023. 2024 a gente já conseguiu implementar um projeto lá de inteligência artificial para os professores. Então, vocês estão 1000 anos-luz na frente da grande maioria dos municípios por já ter esse olhar. Isso aqui está chegando, vamos andar. Sustentabilidade, que a gente falou, é uma coisa que a gente sabe que está vindo, mas vocês já estão lá na frente. Isso que é importante, né? Como eu coloquei, nós vivemos, o nosso planeta, ele precisa ter esse cuidado, né? Exatamente. E eu que agradeço pela oportunidade, muito feliz por estar aqui, né, e poder falar um pouquinho do nosso trabalho. Sou muito grata, né, pela equipe, como você disse, o meu time, né, realmente eu tenho um time
lá no município e que abraça e trabalha junto. E com certeza isso faz toda a diferença, tanto os profissionais como as nossas famílias, né? Uhum. Que todos andando junto, a gente sabe que o resultado a gente alcança, né, com mais Sim, sucesso e também antes, né? com Então, certeza. assim, claro que temos ainda muito para inovar, para levar, né, para progredir. O mundo vai evoluindo e Uhum, nós temos que andar junto, com certeza. né? Então, muito obrigada de coração pela oportunidade de estar aqui e falar um pouquinho de nós. Imagina, Denise, eu que agradeço. E para você que assistiu esse podcast, envia para o máximo de pessoas que você puder, compartilha, se inscreve no canal. Também, se você não faz parte da comunidade Professor Z, professor das novas gerações, você pode fazer parte tanto do grupo do WhatsApp e acessar as aulas gratuitas toda segunda-feira, ou também você pode fazer parte do programa de formação continuada da comunidade por assinatura. Então, esse é mais um podcast do podcast Pense Fora da Sala, o podcast do professor inovador. Tchau, tchau! Tchau!